Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um complemento da formação dentro do programa de residentes. Eu tenho uma impressão que nós nos conhecemos logo no início. Cadê os meus residentes direto lá da gestão? Então, ali a gente já acho que teve uma reunião geral na Secretaria de Apresentação do início e depois a agenda não nos permitiu estarmos juntos, mas estaremos logo mais, pelo que eu estou sabendo. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e agradecer por todo o apoio que temos de vocês no dia a dia. E eu estou muito feliz de estar aqui com o meu colega Fábio Alexandre Ferraz, nosso, enfim, da gestão pública já muito conhecido em Santos, que já ocupou tantos cargos, mas que trabalha ativamente em programas inovadores. O Fábio, numa descrição muito breve, porque o currículo dele é imenso, mas o Fábio ele é Master em Liderança e Gestão pelo Centro de Liderança, ele tem uma formação internacional em Harvard, é mestre em Gestão em Políticas Públicas pela FGV, então é meu colega quase de turma ali, a gente não encontrou muito, mas talvez tenhamos cruzado. É especialista em Direito Processual Civil, ele é bacharel em Direito pela Universidade de Santos, mas o convite a ele hoje se justifica porque também ele é secretário de governo de Santos, mas já foi, hoje é secretário de governo, mas ele já esteve na cadeira da secretaria. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui, vocês falam. Tá certo? Já esteve na Secretaria de Saúde, de 2017 a 2020, já esteve na Secretaria de Gestão em Santos, posição que hoje ocupo em São Paulo, já esteve como diretor de habitação da Companhia de Habitação da Baixada Santista, já esteve como chefe de gabinete também no Parlamento, já esteve como assessor parlamentar e ele exerceu também a advocacia. Então, o Fábio tem uma jornada longa na administração pública. Ele tem se destacado em Santos por a participação em programas inovadores, numa gestão muito ativa. E então nós estamos aqui com uma pessoa que tem um perfil polivalente na gestão pública. E para aqueles que estão na residência da gestão pública, é muito interessante. Vamos sentar. Opa, melhorou. Opa, melhorou. Para aqueles que têm esse interesse de conhecer a gestão pública, é muito interessante conhecer que a gestão pública tem muitos desafios, tem muitos pilares e precisa, muitas vezes, dessa polivalência, dessa pessoa multidisciplinar, assim como o Fábio é. No planejamento, ele elaborou leis interessantíssimas. Depois eu sei que vocês vão pesquisar, estou aqui só dando um spoiler, mas hoje ele tem um tema. Acho que o microfone hoje não é meu amigo, gente, vocês desculpem, a culpa não é minha. Hoje, eu não sei se eu posso falar, se na câmera dá para ouvir, vou falar um pouco assim de longe, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Hoje nós temos aqui um tema que é o Programa de Participação nos Resultados da Prefeitura de Santos, e que muito nos interessa saber, porque aqui na Prefeitura de São Paulo nós também temos um programa que chama-se Bonificação por Resultados. E, Fábio, aqui na Prefeitura começou em 2019. Então, em 2019, é criado esse programa, é estabelecido, sendo a Secretaria de Gestão um dos pilares para esse monitoramento do programa. Não é o pilar maior, mas é um dos pilares. A bonificação ela está atribuída em até 3 exercícios, enfim, como é hoje. Eu não sei se todos os residentes sabem como que funciona isso. Isso alcança os servidores. Na primeira vez, foram previstas, né, para a aferição as metas atingidas até 2019. Aí nós iniciamos um período atípico. Iniciamos a pandemia em 2020. Então, temos aqui a alteração do programa, né, das suas diretrizes pensadas inicialmente, por conta da pandemia 2020 e 2021, aí alcançando,
E o desafio dessa alteração aí, de pontos da metodologia, para que a gente alcançasse, de fato, as prioridades do momento. Mas até isso é uma lição de gestão pública, porque na gestão pública, nenhum plano é tão perfeito para se executar sem intempéries ao longo da sua execução. Você passa por situações orçamentárias, você passa por situações de pandemia, mas você tem ali que ter esse corpo ativo dos servidores e dos gestores públicos, trabalhando na redefinição, pensando a política de forma a redefinir. Eu costumo falar que um dos grandes avanços no mundo em relação à gestão pública é que não se pensa mais servidor dentro de um único espaço. O servidor, né, na nova gestão pública, você pensa ele atuando em várias frentes, conforme a necessidade do principal interesse. Qual que é o principal interesse? Qual que é o principal interesse, residentes? Interesse público. O interesse público não é nem o interesse primário da administração pública. Então, o servidor está sempre atento ao interesse público que está no pilar principal. Então, quando a gente avança para esses métodos, quando você avalia a administração pública, eu sei que vocês já passaram por várias disciplinas de conhecimento que talvez tenha trazido um histórico da administração pública para a compreensão da administração pública no dia de hoje. Se não passaram, depois eu e Regina, a gente se compromete a falar um pouco mais sobre isso, porque se você compreende a necessidade de mudança, quando você compreende o histórico e aquilo que não deu certo, quando você entende gestão pública na sua primazia mesmo de conceito. No caso da gestão pública, nós estamos falando aqui com residentes da primeira turma de gestão pública aqui no município, então a gente fala com residentes da gestão pública, com residentes jurídicos, e temos cerca de 100 residentes. Houve uma alteração no meio do caminho, pessoas que assumiram outras oportunidades, e eles iniciam essa atividade nesse programa, que é transitório, né, alcançar outras turmas, isso em maio de 2022, maio de 2022, após um processo seletivo. A partir disso, essas pessoas eles têm um interesse de conhecer a gestão pública. Imagino que por isso que traz, não é uma questão financeira, o interesse de conhecer a gestão pública. Da nossa parte, nós temos interesse de apresentar como funciona a máquina, como que funcionam esses pilares, para que sejam convidados a prestar concursos públicos, se assim quiserem, para que, por outras formas, estejam com interesse de participar da administração pública. Mas a ideia é, hoje te ouvir, a gente entender que precisamos pensar também em métodos que aprimoram essa relação da gestão pública para uma entrega efetiva de resultados. Se tivermos um grupo grande de pessoas e não pensarmos em resultado, o principal prejudicado será o cidadão, porque nós estamos fazendo gestão pública para o interesse público. E é com essa introdução, sem mais demoras, mas contextualizando aqui o interesse de ouvir, Fábio, que eu quero já convidá-lo a falar, ele vai falar sentado, acho que vai começar os microfones, começamos com sorte de microfone hoje. Eu fico um pedaço aqui, porque se for por conta de outro compromisso, mas à disposição de dar continuidade a esse diálogo sobre gestão pública de uma forma que vocês arrematem um pouco mais todo o conhecimento prático e teórico até aqui. Muito obrigada. Bom dia. Bem, pessoal. Primeiro, satisfação aqui, estar com vocês, meus assistentes, convites da secretária Estela, minha querida professora, eu não preciso chamar ela de secretária, porque antes de ser secretária, minha querida professora Regina Pacheco, quem atribua aí uma das principais inspirações na gestão pública no início aí da minha trajetória. Mas, agradecendo a participação de vocês aqui também, quero dizer antes de mais nada, importante, mais uma fonte
a gente terá a oportunidade aqui, acho que agora está legal, vamos lá, de beber mais uma fonte de vocês, porque esse programa de residência de São Paulo é fantástica a iniciativa. Pessoal, só um minutinho, o pessoal que está online não está conseguindo. Não, eu acho que o fio aqui, mas, o pessoal de que está qualquer forma, online, agradecendo o o Teams pessoal não da está conseguindo técnica aqui, acompanhar. conseguiu solucionar, mas o programa de residência de vocês já fica aqui, nosso pedido em poder entender um pouquinho mais desse exitoso programa, para que a gente também possa replicar, quem sabe, num período próximo, esse mesmo modelo na cidade de Santos. Porque, na essência, pessoal, o que nós acreditamos? Gestão pública se faz muito por troca. Então, de repente, algum tema de alguma localidade conseguiu avançar um pouquinho, é muito importante que ela possa trocar com outras localidades. E, fatalmente, essa outra localidade vai também aprender com alguns calos que outra administração já tem eventualmente conseguido superar. Na essência, eu creio que muitas das nossas aflições, das nossas dificuldades da administração pública de forma geral, são muito parecidas. É evidente que se mudam as proporções. Nossa cidade de Santos, e aí já iniciando aqui a nossa conversa só para contextualizá-la, uma cidade que muito provavelmente a maior parte de vocês conheçam, já tiveram a oportunidade de nos visitar, estar conosco, até pela proximidade física, né? Nós estamos em matéria de tempo a 50 minutos, 1 hora, não mais que isso, de distância aqui de São Paulo. E claro também pela oportunidade que os paulistanos, de forma geral, têm aí em épocas como essa de estar na praia, né? Num momento de lazer, de descanso merecido aí em cada uma das jornadas. Então, são algumas características gerais da cidade. Então, nós estamos numa área expressiva aí de 280 quilômetros quadrados. É bem interessante isso, poucas pessoas às vezes têm essa percepção. A cidade de Santos, nós estamos numa ilha, na ilha de São Vicente. Nós dividimos a cidade com a cidade de São Vicente, que é uma ilha. E 99% da população, um pouquinho mais de 99% da população, está nessa ilha. E o curioso é que a nossa ilha... E a maior parte do município, do ponto de vista territorial, está no que nós chamamos de área continental. Então, mais de 230 quilômetros de área continental. E concentramos mais de 99% da população na parte insular. A área continental, obviamente, ela é muito preservada, que é a área de Mata Atlântica do ponto de vista ambiental. Mas, sobretudo, nós temos uma área de extensão territorial a ser programada no futuro para a cidade, bastante expressivo e que possa ser aí, claro, também apropriada de ações de forma geral. A cidade de Santos tem aí a expectativa cerca de pouco menos de 440 mil habitantes. Quando a gente fala de Santos, 440 mil habitantes. Uma subprefeitura de São Paulo. Vocês verem a dificuldade de expressão quando a gente faz esse tipo de comparação. Nós temos aí uma das subs aqui, seria mais ou menos o equivalente à população integral da cidade de Santos. Mas nós temos uma vocação importante. Nós somos a cidade polo da região da Baixada Santista. Aí nós contemplamos na nossa região 9 municípios, fazendo um contingente de aproximadamente 1.900.000 pessoas. Então, quando muitas vezes a gente fala em Santos, e também é uma particularidade, às vezes a pessoa fala, pô, vou para Santos. Eu, poxa, que legal, você vai para Santos. Aí a gente começa a conversar, a pessoa foi para Praia Grande, foi para Itaém, foi para Peruíbe, mas no íntimo dela ela fala que foi para Santos. Por quê? Porque, de fato, nós temos essa articulação regional. E por ser cidade polo, nós temos também algumas demandas regionais que nós, em Santos, acabamos precisando absorver e temos aí um nível de responsabilidade em relação à nossa região. Então, cidade de 440 mil habitantes, mas a região quase 2 milhões de pessoas. Então, muda um pouquinho essa expressão. O principal, digamos, atributo da cidade de Santos, sem dúvida nenhuma, a nossa principal inspiração é a qualidade de vida, é a busca incessante dos santistas por uma boa qualidade de vida, o que realmente motiva e, de certa forma, coloca uma pressão bastante expressiva em todos os gestores e administradores que, de certa forma, colaboram com a cidade. Nós temos aí bons indicadores, de forma geral. A gente tem um IDH de 0,84, que é o IDH Portugal. É um IDH, de certa forma,
comparável aí à Europa, portanto, um bom IDH que colabora com o IDH de forma geral brasileiro no sentido positivo, né? Então a gente tem um pouquinho acima do IDH paulista e um pouquinho mais acima do IDH Brasil. Então percebam que a gente tem, é claro, uma responsabilidade de manter o índice de desenvolvimento humano, que na prática se caracteriza com uma expressão mais simples, que é a qualidade de vida. Então essa é de fato a grande obsessão de Santos. Nós temos algumas particularidades, pessoal que é mais ligado à área orçamentária, que eu acho que é sempre bastante destacável. Por conta do nosso porto, que é, sem dúvida, nosso principal atributo econômico, nós temos uma arrecadação, de certa forma, expressiva. E aí é uma lógica bem clara. O pessoal da área tributária, a maior parte das cidades brasileiras, quase a totalidade delas, só para de forma geral aqui, essa questão de orçamento. Quais são as principais fontes de recursos? IPTU, ICMS, a cota parte do ICM, e ISS. Em Santos, essa lógica se inverte. A nossa principal fonte de arrecadação é o ISS, seguido pelo IPTU e em terceiro ICM. Por quê? Por conta do porto. Quase 60% da nossa arrecadação municipal é advinda da operação portuária. Então, não é nenhum tipo de exagero a gente dizer que se o Brasil está bem, a cidade de Santos está bem. Porque se o Brasil está exportando muito, a alíquota de ISS faz com que o município de Santos tenha uma projeção mais expressiva na sua arrecadação. Como o Brasil está num momento positivo, sobretudo de exportação de grãos, que é a nossa principal atribuição do nosso porto, a gente acaba estando num momento positivo do seu ponto de vista de arrecadação. E aí você fala, bom, o que isso tem a ver? O que é importante para essa introdução ao nosso tema de hoje? Estamos dizendo o quê? Eu tenho uma tradição de uma boa qualidade de vida, um IDH para o nível Brasil satisfatório, e eu tenho uma arrecadação, de certa forma, não aflitiva. Não quer dizer que nós nadamos em recursos lá, muito pelo contrário. Mas não é uma aflição do município buscar outras fontes de recursos. Nós temos condições, de certa forma, de ter algum equilíbrio financeiro. Então, nós precisamos o quê? Qualificar nossa entrega pública, que é o que nos disse de forma muito clara aqui a nossa secretária Marcela. Qual o principal foco da administração pública? É a entrega final. O foco está no cidadão. As empresas, de forma geral, qual o seu foco dela? Foco no usuário, foco no cliente. O foco nosso, que está na administração, qual é? Foco no cidadão, foco na entrega pública. E por isso, nós desenvolvemos esse programa, denominado Participação Direta nos Resultados. Percebam, e a gente vai fazer agora uma linha para dizer aqui a explicação do programa desde a sua origem, mas é algo que eu queria destacar desde o início. Esse é o logo do programa, PDR. Qual que foi a lógica do pessoal de comunicação lá em 2013, quando nós começamos a conceber o programa? Primeiro, falar de forma clara ao nosso servidor, a comunicação direta ao servidor. PDR, uma letra, muito bem. E não à toa está esse cifrãozinho aqui, essa parte da grana. A ideia era falar para o servidor, a gente está sim, falando em dinheiro no final. No final, a gente quer falar em bonificação. E a simbologia de você ter essa marca difundida entre os servidores era justamente para poder, de certa forma, dar o recado muito claro. A gente quer bonificar quem conseguir realmente alcançar resultados. Por isso, a inspiração do programa, que a gente vai estar falando um pouquinho. De forma geral, conceito clássico e conceito direto aqui. Isso aqui, gente, aqui é a parte já da professora Regina. Aqui nas aulas, a Marcela, minha colega lá de GV, sabe muito bem que tinha lá as nossas aulas de reforma gerencial, as nossas aulas de prática por resultados e a definição clássica de indicador, meta, resultado. Indicador nos serviços prestados. Qual é a entrega final? O que importa de fato? Eu digo, a principal aflição para a gente poder fazer um programa de metas está nos indicadores. Porque a meta é fácil. A meta não é difícil. O difícil é você conseguir realmente alcançar a lógica do indicador de forma que todos consigam compreender qual é aquele indicador finalístico que nós buscamos.
Tem exemplos clássicos, que são os indicadores clássicos da administração pública. Por exemplo, na área da saúde, coeficiente de mortalidade infantil. Então, de todas as crianças que nascem, um percentual de crianças que, infelizmente, nós perdemos, e nós temos um número mais satisfatório, evidentemente, quanto menor esse número. Então, o coeficiente de mortalidade infantil é muito fácil, a compreensão dele é fácil. Então, a cada 100 mil crianças nascidas, quantas, infelizmente, nós perdemos? A ideia é que a gente tem o número zero. Zero, infelizmente, não vai se alcançar, mas o mais próximo de zero é um coeficiente que nós temos um indicador muito claro, com uma meta a ser perseguida, que é estar o mais próximo possível de zero. E aí se coloca um limite. No caso específico desse indicador, de forma global, a OMS fala o coeficiente 10. Abaixo de 10, ok. Acima de 10, temos um problema. Então, indicadores que sejam de fácil compreensão. E isso segue-se para qualquer atividade da administração pública. Para qualquer atividade. Não há exceção para isso. Desde atividades burocráticas, e muitas vezes de difícil identificação da gente, como que a gente vai caracterizar o indicador para atividades que sejam, como esse exemplo que eu acabei de dar, finalísticas, e que seja muito mais fácil a percepção de todos de como que nós caracterizamos o indicador. E veja, insisto, a partir do momento que eu tenho um indicador, traçar uma meta passa a ser fácil. Então, vamos lá. Vamos sair da vida aqui pública e vamos para a vida corriqueira. A pessoa está se achando que está um pouquinho acima do peso. É um indicador. Qual é o indicador? O peso dela. Então, a pessoa pesava, por exemplo, eu pesava um pouquinho mais de 80 quilos, eu dei uma relaxada, fiquei um pouquinho mais de 90. Bom, o indicador é fácil. Tinha que pesar 82, 83. Bom, se eu estou pesando 90, tem uma falha aí naquilo que eu acho que seria o meu peso ideal. Eu vou aduzir uma meta. Qual é a minha meta? Voltar para os 83, ou até, de repente, diminuir meu peso. Essa meta, ela é factível de eu traçá-la em 2 meses, em 1 mês, em 3 meses? Provavelmente não. Eu tenho que fazer e alcançar uma lógica na execução da meta que seja, ao mesmo tempo, factível, possível de ser realizada, porém, que ela também seja, além de ser mensurável, desafiadora. Porque se não for uma meta de fato desafiadora, aí não tem muito sentido de a gente aplicar a meta. Não é fácil, quando você já tem mais de 40 anos, você perder 5, 6 quilos. Então, isso é desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é factível? Sim, se eu me cuidar um pouquinho mais, eu vou conseguir, de certa forma, alcançar aquela meta. E isso, evidente que eu estou dando um exemplo corriqueiro, mas é um exemplo de fácil compreensão, para que a gente possa trazer essa lógica para a gestão pública de forma geral. E aí é fácil, chegou no resultado. Aí é colocar no papel. E aí coloca no papel e faz o contrato de gestão. Então, o conceito do que vocês atuam aqui já em São Paulo desde 2019, o que nós já em Santos estamos atuando desde 2013, basicamente é isso. Ter um indicador, a partir do momento que eu tenho um indicador, traçar uma meta e, de fato, obter o resultado. E aí, como é que nós instituímos a nossa lógica dos contratos de PDR? Bom, deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. O PDR, eu vou fazer a linha dele aqui geral, mas a concepção dele, ela começou um pouquinho antes do ano 2013. Lá, nós iniciamos uma nova gestão. Naquela oportunidade, o prefeito, então o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, me deu a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Gestão do município de Santos, e a gente tinha ali algumas aulas, por isso que eu brinco que o PDR começou antes de 2013, ele começou nas aulas da professora Regina, em que a gente já tinha essas métricas, de certa forma, traçadas. Especificamente em Santos, essa é a história que eu quero contar para vocês. Poxa, chegou lá um time novo e a gente queria, de certa forma, ter um programa de contrato de gestão sólido no município. Na Secretaria de Gestão do município, isso é bastante importante dizer, a gente já tinha uma prática de indicadores e metas que era muito positiva. O time que estava lá já tinha essa lógica iniciada, o que era muito bom. Então, tinha-se lá um time já, de certa forma, pensando isso. E tinha-se consolidado um programa de metas específicos para a própria Secretaria de Gestão e para a Secretaria de Educação. Muito bem. A oportunidade está dada, a gente já tem algo concebido e já temos um time de pessoas que está pensando nessa lógica da métrica por resultados.
Só que qual era o foco? O foco, e isso eu me lembro bem, e eu sempre falo isso com muita tranquilidade, que foi o meu antecessor naquela oportunidade, que tinha um bom conceito, mas ele tinha uma meta um pouco diferente daquilo que nós entendemos que seja de maior interesse público. A meta era, vamos fazer indicadores, vamos buscar metas e vamos buscar ISO. Qualificação. Aí a gente refletiu naquela oportunidade lá em 2013. Pô, legal buscar ISO. Mas qual que é a lógica do ISO? A lógica do ISO é uma certificação para as empresas estarem mais competitivas no mercado. Então, uma empresa que tem uma certificação de qualidade por ISO, qualquer que seja ele, 9000, 9001, enfim, ela tem um atributo a mais para se posicionar no mercado. Vamos trazer essa lógica para a gestão pública. Para que serve ter o ISO para um município? O município foi qualificado. Legal, é uma entrega política? Mas é uma entrega política de peso? De certa forma, vai mudar muita coisa na administração pública? Essa foi a reflexão que a gente fez. E, sinceramente, entendemos que não. Não vai mudar muito ser qualificado como certificado com qualidade ISO. E aí veio a inspiração de, para lá, vamos buscar os indicadores, vamos buscar as metas, vamos ter uma política de mensuração e, no final da história, vamos bonificar quem ajudou a ter o resultado. E aí a gente faz a remuneração variada, que é justamente a bonificação do servidor no final do dia. E aí a gente junta lá um grupo de pessoas, um contingente de pessoas, para realmente conceber o programa. E qual que foi a nossa inspiração desde o começo? Gente, a regra do programa tem que ser de fácil compreensão para todos. Se ela for uma regra complexa, em que só os gestores públicos, digamos, mais dedicados ao tema, vão compreender, dificilmente vai dar certo. Essa era a nossa inspiração. Então, a regra é simples. A gente tem um contingente de metas e que a gente faz o seguinte. Olha só, do total, das metas, dentro de cada uma das secretarias que estão no contrato de gestão, 70% está na entrega final. 70% das metas sempre tem que estar relacionadas à entrega final. 30% do total das metas, a redução de despesas, eficiência da máquina. Então, a gente tem que, de certa forma, equacionar as riquezas. Ok, essa é a lógica do contrato do contingente de metas. E o mais importante disso, nota final, 0 a 7, no final da métrica. Ninguém recebe bonificação. Então, a secretaria tirou, a nota final dela foi 6,5, legal, estuda mais, no próximo ciclo você esteja competitivo, porque ninguém vai ganhar bônus. De 7 a 9, nota final, 50% do prêmio, 50% do prêmio combinado. De 9 a 10, 100% do prêmio, integralidade do prêmio. Essa é a regra. Então, acredito eu que a maior parte dos servidores consegue compreender de forma clara. Se a minha performance for até 7, não tem bônus. De 7 a 9, metade por cento do prêmio. De 9 a 10, integralidade do prêmio. Qual o prêmio? 50% do vencimento do cargo. Isso é universal para todas as carreiras. Então, o médico, que tem o salário base, evidente, um pouco mais elevado em relação ao motorista da prefeitura, tem o mesmo percentual, 50% do vencimento do básico. Então, ele recebe como prêmio isso. Se ele receber a integralidade, ele recebe isso ao final do ciclo. Se ele atingir parcial ganho, ele vai receber 50% do prêmio. Se não atingir abaixo de 7, nada do prêmio. Essa é a concepção de forma clara do programa. E aí, importante, a gente faz um arcabouço de informações e comunica de forma direta às pessoas e tenta realmente colocar algo que seja de forma clara para a população, para a sociedade, o que gerou, na época, essa capa do jornal A Tribuna, que é o principal veículo de comunicação lá da nossa região, Santos sob choque de gestão. Algo direto. Nós vamos buscar a prática de indicadores e metas. É isso. Vamos ser direto e vamos falar isso para a opinião pública de forma geral, e acabou que a gente teve essa condição de fazer. Então, vamos agora tentar fazer aqui uma linha do tempo para explicar a concepção do programa desde o seu início. Então, lá em abril de 2013, essa historinha já contei para vocês, criação do grupo técnico de trabalho dentro da Secretaria de Gestão. Aproveitamos, isso é algo sempre muito importante, aproveitamos, e do ponto de vista político, a gente não tem nenhum tipo de constrangimento em dizer. A gente vinha de um grupo político que tinha vencido a eleição em relação ao grupo político anterior. Então, houve uma mudança de gestão. E
Por isso a gente não vai aproveitar o que já estava posto, ao contrário, vamos entender o que já estava aqui, mesmo sendo um grupo adversário nosso, não há nenhum problema quanto a isso. E veja, anos depois a gente vem aqui a público e fala com muita tranquilidade, aproveitamos o que já estava lá. Isso é ótimo, não temos que rivalizar, ao contrário, a gente tem que tentar aproveitar o que já estava. Evidente, como já disse, demos uma nova cara, buscamos uma nova finalidade, mas aproveitamos aquilo que já tinha. E aí, digamos, a data importantíssima aqui, que foi justamente julho de 2013, quando nós, inspirados em outras legislações, e aqui é importante, não tem como socorrer mais uma vez a professora Regina, que já falava, vai lá beber a fonte de BH, vai lá beber alguma fonte que nós tínhamos no Rio de Janeiro na época. E nós fizemos isso, fomos em locos a Belo Horizonte, fomos entender a lógica dos contratos de gestão do shopping de gestão mineiro naquela oportunidade. Fomos no Rio, que já tinha alguma discussão, governo do estado de São Paulo, especificamente na área de segurança pública, também já tinha algumas práticas importantes sendo conduzidas, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, pegamos todas as leis que falavam do tema, compilamos e fizemos a nossa. Não ficamos inventando a roda. A gente não buscou fazer uma nova lei, um novo dispositivo, sabe? Vamos ser mais realistas que o rei. Vamos pegar o que já tem? Vamos tentar pegar o que tem de bom de cada um e vamos tentar fazer o nosso? Foi essa a regra. Conseguimos consolidar uma legislação específica sobre o tema e criamos ali um projeto de lei complementar, que depois virou lei, que tem uma, digamos, história por trás disso aqui também, que é interessante. E bem particular. Quando a gente cria a lei e o prefeito envia o projeto de lei à Câmara Municipal, logicamente ele marca uma coletiva de imprensa para explicar o que ele estava se propondo a fazer. Isso, eu não me esqueço disso, porque foi numa sexta-feira, à tarde. Muito bem. Na época, nós tínhamos um programa que a gente chamava de Viva o Bairro. Muito bem. O que era esse programa? Todo sábado de manhã, e o prefeito e todos os secretários municipais e alguns dos bairros da cidade, e a gente fazia ali um processo de escuta da população, marcava uma devolução depois de algumas semanas, voltava naquele bairro, dava devolução. Mas o principal aqui dessa história, todo sábado de manhã os secretários estavam reunidos em algum canto da cidade. Às vezes um pouco mais animados, outros dias menos animados, porque afinal de contas, todo sábado de manhã você está em algum bairro da cidade, você precisa estar bastante animado. Mas todo sábado de manhã a gente estava lá. E essa é a matéria do Jornal A Tribuna, que, volto a dizer, é o principal veículo de comunicação da cidade, que, logicamente, todo secretário, acho que por obrigação, tem que se informar todo dia antes que comece o dia. Começa o programa de metas nas secretarias municipais. Passa a conseguirem cumprir os contratos com a prefeitura, garante bônus salarial. Todos os secretários olham para mim, naquele dia, naquele sábado de manhã, e falam, que negócio é esse? Porque nem sequer os secretários a gente tinha conseguido fazer uma ação de pertencimento maior. E na prática você está inventando meta para a gente? Que negócio é esse? E não gostaram muito, evidentemente, nesse primeiro ciclo. Só que aí tem a particularidade. Sai essa capa de jornal, a gente institui o conceito ali num segundo momento, que vão ser as metas de forma mais clara. Aquele final de semana, o prefeito andando na rua, todo mundo bate nas costas dele. Pô, legal, hein, prefeito? Vai ter meta para os secretários, vai ter meta para o servidor. Prefeito, parabéns, prefeito, parabéns, prefeito, parabéns, prefeito, parabéns, prefeito. Na segunda-feira, o prefeito chama a gente. A nossa ideia inicial era, de fato, consolidar contratos na Secretaria de Gestão, na Secretaria de Finanças, portanto, 2 secretarias meio, e na Secretaria de Educação. E o prefeito fala, quero integral, quero para todas as secretarias. Prefeito, a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não tem expertise suficiente para isso. Tal. Negociamos com o prefeito e consolidamos os primeiros contratos com 158 indicadores em março de 2014 em 7 secretarias. Então, Gestão, Finanças e 5 secretarias da área social. O prefeito conseguiu, entre aspas, além da educação, a saúde, a assistência social, na época chamada Assistência Social, de Desenvolvimento Social, a própria ouvidoria e a Secretaria de Cidadania. Enfim, então nós tivemos ali 7 secretarias, 151 indicadores. O que é importante, nesse processo da legislação, digamos, promulgada através dessa legislação, que também é importante, a gente fez o anúncio, o envio para a Câmara, passou tranquilamente na Câmara. Por quê?
A opinião pública começou a, de certa forma, dizer, esse negócio de meta é bom. Vereador, Câmara Municipal, é uma casa política. Ela age de acordo ao sentimento da população. A partir do momento que a Câmara Municipal percebeu que era algo bem-vindo para a população, evidente que não tivemos nenhum tipo de dificuldade na aprovação da legislação. Muito bem. Na oportunidade, a gente precisava de um apoiozinho externo. E aqui eu brinco, secretária, que é uma coisa interessante. Muitas vezes nós nos dedicamos, a gente conversa com o time, mas só o fato de vir alguém de fora conversar, buscar algo, já ajuda. Então, naquela oportunidade, a gente contratou o pessoal da Fundação Vanzolini, aqui uma fundação bastante renomada, para nos ajudar na concepção dos indicadores. E eu digo isso por quê? Porque os indicadores já estavam lá. Possivelmente, se a gente organizasse os nossos times nas secretarias, a gente ia conseguir chegar. Mas o fato de ter uma contribuição externa, somente o fato, volto a dizer, de ter um agente externo, as pessoas que não fazem parte do dia a dia da administração, colaborando na concepção da construção de um indicador, já foi de enorme ganho. E a gente teve maior facilidade para conceber os 151 primeiros indicadores e aí, de fato, iniciar o programa. O programa, então, vamos lá, do ponto de vista legal, legislação, lei específica, permitindo, e aí vem o ponto importante, a pactuação por resultados e, sobretudo, a remuneração variável oriunda do contrato de gestão. Então, vai ter um gasto público, ou melhor, um investimento público ao pagar as bonificações, eu preciso ter lei que me dê guarida para isso. Um decreto regulamentador, que nós elaboramos posteriormente, que está disponível no portal da Prefeitura, toda essa legislação, e caso alguém tenha alguma necessidade de conhecer um pouquinho mais, evidente que também está totalmente à disposição aqui por nós. E depois o importante, o mais importante, que são os contratos de gestão. Aí é simples, é um contrato entre o gabinete do prefeito, o prefeito e o secretário municipal. Nesse contrato estão ali discriminados os indicadores e, sobretudo, as metas que serão perseguidas durante aquele ciclo. E aí a gente inicia, de fato, o programa. Bom, o programa ele tem lá aqui o lançamento efetivo, e nós temos o primeiro, bonificação. E aqui eu quero chamar a atenção, porque eu acho que a secretária Marcela foi muito feliz aqui quando ela colocou. A gente aprende sempre, e foram vários erros que nós cometemos no primeiro ciclo. Um dos erros é bem interessante. Qual foi a nossa ideia inicialmente? Dia do Servidor Público em outubro, que nós comemoramos o Dia do Servidor Público. Vamos pagar as bonificações do Dia do Servidor Público. E, de fato, no primeiro ciclo, a gente programou fazer o pagamento em outubro. E percebemos um erro enorme, porque era muito difícil a gente fazer a aferição outubro a outubro, portanto, fora do ano de execução orçamentária. Algo que no outro ano nós aprimoramos e passamos a fazer, como de fato é até hoje, janeiro a janeiro. Mas no primeiro ciclo a gente cometeu esse erro. E aprendemos como? Aprendemos errando. Depois que a gente errou, a gente percebeu e melhorou. E aqui também eu sempre chamo muita atenção nesse outubro de 2015. Por quê? Qual talvez seja uma das principais aflições dos gestores públicos? Então, nós que estamos trabalhando aqui na área de gestão, vamos conceber um negócio desse aqui, e qual talvez seja a principal aflição? Como é que a gente vai fazer os servidores realmente buscarem as metas, entenderem a necessidade do processo? Porque para nós aqui, eu brinco sempre, no calor do ar-condicionado a gente faz tudo, mas e lá na ponta, como é que a gente faz? Aqui foi a virada de chave. A gente fez questão de, no olerite dos servidores que foram, digamos, contemplados, constar nomenclatura PDR. Por quê? Boa parte dos servidores, muito francamente falando, que foram contemplados naquele primeiro contrato, não tinham acesso de fato, não perceberam de fato as metas ao quais eles mesmos estavam pactuadas. Eles não tinham essa percepção. Então a leitura era, vamos escrever lá a PDR, ele entender que ele ganhou uma grana, mesmo que alguns nem saibam direito por que ganharam a grana. E aí tem alguns exemplos que eu gosto sempre de mencionar. Um exemplo que é real, que é bem pitoresco. No primeiro ciclo, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde estavam no primeiro ciclo. Muito bem. O pessoal da Educação tirou 9,1, pois bem, ganhou a bonificação de forma integral, na regra. O pessoal da Saúde tirou 7,4, 7,5, enfim. Tirou 7, teve parcial ganho. E aí tem um caso bem emblemático. Os motoristas
A gente tem lá em Santos uma garagem central, é diferente, evidente, aqui de São Paulo, então a gente tem uma garagem central, uma garagem da saúde, mas basicamente uma garagem central que contempla a nossa maior parte da nossa frota de veículos. Boa parte dos servidores, os motoristas da saúde, vão trabalhar saindo daquela garagem, e a totalidade dos carros de educação fica naquela garagem. Então, naturalmente, os motoristas da saúde conversam com os motoristas da educação, todo dia. E o motorista da educação começou a tirar sarro, e eu lembro o valor, a gente pagou 700 e poucos reais de bonificação naquela oportunidade, do motorista da saúde que tinha ganhado 350 e pouco. Então ele falou, aí ó, ganhei 700 pau. O outro, como assim? Por que você ganhou 700 pau? Eu ganhei 360 e pouco, era pouco isso. E foi isso mesmo, e percebam a riqueza disso. O cara da saúde começou a ficar indignado. Mas por que esse cara ganhou o dobro que eu? Ganhou 300 pau a mais e eu ganhei a menos. E foi buscar entender, de fato, por que o cara ganhou. E o da educação, mesmo que ganhe, tirando o sarro do outro, ele falou, bom, peraí, eu ganhei. Mas por que eu ganhei 700 pau aqui? Me explica de melhor isso. E tinha lá as metas traçadas para cada um daqueles contingentes de servidores. E aí, francamente, o programa começa a pegar. E olha que não faltou comunicação, a gente comunicou, mas não pegou. Quando, de fato, foi no bolso, o programa pegou. E aí, no ciclo posterior, as pessoas começaram a se preocupar, de fato, em alcançar as metas. E aí, nós conseguimos dar essa continuidade. 2015, a gente faz um novo ciclo. 2016, a gente amplia para 15 secretarias. Isso é um marco importante, a gente consegue dobrar, mas ainda não conseguimos chegar na integralidade da máquina. 2017 tem uma grande virada no programa, que eu chamo talvez aí algo fundamental. Como é que nós fazíamos a aferição dos resultados? Estrategicamente, desde o início do programa, a gente colocava a cada trimestre uma aferição parcial. A estratégia era todo mundo olhar o programa e ver como é que você está indo. Então, faça uma aferição parcial para ver como que eu estou indo, se eu preciso ser mais arrojado no cumprimento da meta. Não. Como é que a gente fazia isso? Era literalmente um PDF com um cumprimento parcial das metas que a gente colocava no portal da prefeitura e fazia rodar na máquina. Então, era instante, não era de tempo real. Em 2017, a gente tem uma mudança de governo, o mesmo grupo político, o nosso prefeito... isso é importante mencionar, acabei deixando de mencionar. Durante a, discussão eleitoral, no novo ciclo, fechando, portanto, a gestão de 2013 a 2017, há, evidente, o debate político, que é ótimo que haja. E um dos temas principais que o então prefeito coloca na sua agenda política é o indicador meta-resultado, é o PDR. E o prefeito foi reeleito com 77% dos votos. Então, a gente pode dizer, a população falou, opa, esse negócio aí de meta é legal. Porque a partir do momento que reelegeu um prefeito que está colocando isso como um dos seus principais pontos, e quase 80% da população o reconhece, a gente percebeu que o programa estava legitimado pela população. E também, outra menção importante, mas tudo maravilha, nunca teve nenhuma oposição, tivemos. No início do programa, o pessoal do Sindicato dos Servidores fez as suas ponderações, e, claro, respeitando qualquer tipo de ideologia, até porque todas elas devem ser respeitadas, mas o pessoal do sindicato tinha algumas concepções de força de trabalho que, particularmente, eu não concordo, embora respeite, mas que colocava, esse negócio de meta, colocar meta para a pessoa é bobagem. A pessoa tem que atribuir a sua remuneração ao que ela dispõe da sua força de trabalho. É um sentimento bonito, um sentimento bacana, porém utópico, né? Não condiz, talvez, aí, pelo menos na minha concepção, com a realidade global, né? Então, na iniciativa privada, você coloca metas de forma muito clara e as pessoas perseguem aquelas metas. Por que não ser no público igual? E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque lá em 2016, e olha, volta aqui de novo, secretária, a questão do erro. O pessoal do sindicato faz uma movimentação, junto com o pessoal da educação, para a discussão do novo ciclo do programa. E levando um tema, e consegue uma audiência, depois de levar o problema, mais clara com o nosso prefeito, ao qual eu participo dessa reunião. E essa é uma das reuniões que eu mais marco para mim, professora Regina, porque ali eu percebi, puta, eu errei, erramos, mas ao mesmo tempo, como eu estou feliz. Por quê?
quem era o principal opositor até então do programa? O Sindicato dos Servidores, que tinha essa lógica. E qual foi o pleito que eles levaram naquela mobilização e tal? Alguma parte dos nossos professores tinham, como tem, aqui em São Paulo também tem, dupla jornada. Você tem 2 contratos. O cara passou num contrato, num vínculo de quantitativo de horas, que lhe dá 4 horas aula por dia. E depois passou num outro concurso que lhe dá mais 4. Então ele tem duplo vínculo com a administração, o que é bastante normal no magistério, nenhuma dificuldade. E qual era o erro que nós estávamos cometendo? O erro feio. A gente estava pagando o PDR em relação a um vínculo, ou seja, no CPF da pessoa, e não duplo vínculo. Então o professor, por exemplo, ele ganha num vínculo, só para exemplificar, 5 mil, no outro vínculo de 5 mil, só para exemplificar. 10 mil remuneração total do servidor, do professor. A gente estava pagando somente um vínculo. E eles fizeram um escarcéu por causa disso. E a gente falou, vocês têm razão, estamos errando. Mas por que eu fiquei feliz? Porque naquele dia, o principal opositor validou o programa. Ele falou, o programa é bom. Quando ele faz esse gesto de ir lá reclamar, para dizer, precisa que o programa esteja no outro vínculo, o que ele está dizendo? Segue, que é bom. A gente não vai te encher mais o saco. Como, de fato, nunca mais teve nenhum tipo de ponderação por parte do sindicato, e a gente hoje pode dizer que não temos nenhuma ponderação negativa quanto ao conceito do programa. Então, percebam, embora apontando um erro nosso, que era um erro exato, eles validaram o programa em definitivo. Esse foi um ponto importante. Mas o que eu queria chamar a atenção, lá em 2017, nós produzimos uma mudança bastante emblemática. A gestão do programa sai da Secretaria de Gestão e vai para a OTC, que é a atual Ouvidoria, Transparência e Controle, que é um órgão onde está a controladoria e a própria ouvidoria do município. E por que isso foi importante? A partir daquele momento, nós caracterizamos dentro do Indica Meta, que é o nosso programa de metas de forma geral, e aí envolve plano de governo, vinculação aos ODS e o próprio PDR, a possibilidade de qualquer pessoa acessar a continuidade do programa de forma que esteja verificando se as metas estão sendo cumpridas ou não em tempo real. Deixa eu falar de uma outra forma clara. A gente colocou na internet, através de uma ferramenta de georreferência, a possibilidade de qualquer um, vocês podem fazer isso agora, entrar na página da Prefeitura de Santos, santos.sp.gov.br, clicou no Indica Meta, entrou no programa. Qualquer um de vocês pode fazer isso agora. Vocês vão entrar aqui, tem todas as secretarias, hoje isso aqui é uma tela real da Prefeitura, recente, clicou em cima de uma das colunas, você tem acesso em tempo real a todas as metas de cada uma das secretarias e clicando de novo como está nesse momento. Então, como que nós estamos agora em cada uma das secretarias? Qual que é o cumprimento delas? Então, a performance do contrato vigente atual é essa. A gente tem aí 718 metas, que é o contrato 2022 ainda, eu vou falar até um pouquinho daqui a pouquinho, e temos aí 12% das metas não cumpridas até o momento. Possivelmente isso aqui não será cumprido mesmo, porque o contrato praticamente encerrou. Mas, onde eu quero chegar? As pessoas podem acessar e observar o cumprimento parcial por secretaria, por meta e, evidentemente, nessa visão global do contrato no todo perante a Prefeitura. E o que isso foi bom? Bom e ruim, mas principalmente bom. Para o programa foi bom, não tenho dúvida. Para o prefeito, muitas vezes, para o secretário, é um pouco ruim. Não é ruim, é bom. Calma, o cara ficou maluco. Não. É ruim porque permitiu, por exemplo, a imprensa, para facilitar o trabalho da imprensa. Ela vai lá e vê. Tem uma meta aqui da educação. Pera um pouquinho só, vocês estão com 40% de cumprimento dessa meta, vocês estão de brincadeira, a educação está muito ruim, blá, 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 educação. E, eventualmente, as ponderações que são feitas em relação à entrega do serviço público são facilitadas as críticas por conta do programa. Agora, e por que é bom, aliás, na minha concepção, excelente? Porque realmente dá mais uma possibilidade de controle social. As pessoas passam a usar o programa como controle social, estão olhando. Qualquer um vai lá e reclama. Para lá, na meta, vocês não estão conseguindo bater a meta. O que está acontecendo? Vamos lá. E utiliza a transparência do programa
como algo a pressionar o poder público a dar aquela devolutiva de forma mais satisfatória. Eu fui secretário de gestão 4 anos, justamente nessa oportunidade, e invariavelmente, várias oportunidades, reunião de Conselho Municipal de Saúde, a própria imprensa, enfim, usava alguma das dificuldades nossas em cumprir alguma das metas que nós pactuamos como algo a, de fato, nos pressionar. Então, sofri na pele a consequência do próprio programa que a gente tinha concebido anteriormente. Mas, ao mesmo tempo, volto a dizer, bastante feliz por isso, porque a gente percebe que, primeiro, os servidores encamparam o programa. Segundo, a sociedade civil encampou o programa. E aí, por isso que eu chamo a atenção dessa grande mudança de quando a gente conseguiu colocar o programa no portal e as pessoas poderem acompanhar ela em tempo real, porque realmente permite com que as pessoas possam participar aí de forma direta da concepção do programa, como a gente bem colocou. Aqui, só para ficar claro para vocês, também é uma lâmina retirada do portal da Prefeitura. Então, a meta específica, pegamos aqui da Secretaria de Serviços Públicos, um exemplo. Essa meta, está um pouco difícil a visualização no telão, e para mim também, eu passei dos 44, agora preciso do óculos em curto aqui, esqueci o óculos, mas vamos lá. Acho que dá para... Obrigado, professor. Então, vamos lá. O vermelhinho, média de atendimento de boletim de ocorrência para execução de manutenção em praça no âmbito da Subprefeitura Regional da Zona Noroeste. Então, essa aqui, o pessoal da Zona Noroeste, que é uma das nossas subprefeituras, não está fazendo a contento, por isso que está vermelhinho. Então, fica de fácil comunicação. Eles não bateram essa meta ainda. Então, precisamos olhar lá e ver o que está acontecendo com o pessoal lá da SUB, que está vinculado à Secretaria de Serviços Públicos. A de cima, a mesma meta no âmbito do Departamento de Serviços Públicos. Então, que aí é um departamento específico da Prefeitura, cumpriu a meta. Então, chamando a atenção aqui, as pessoas olham e conseguem perceber o que está sendo cumprido, o que não está sendo cumprido, de forma a ser atualizada em tempo real pela plataforma. Bom, o que é importante aqui? Em 2018, um outro destaque interessante. A gente tem aí uma condição de usar o programa, e aqui eu quero destacar, para poder ter já algumas devolutivas expressivas para a cidade. Então, veja, o que é legal? Eu usei esse exemplo da mortalidade infantil. Lembram lá no começo, digamos, o orgulho, a satisfação de Santos, de forma geral, de ter bons indicadores? Nós tínhamos, de fato, um indicador que era uma vergonha para a cidade, que é o indicador justamente relacionado ao coeficiente de mortalidade infantil. Como falei, o recomendado pela OMS é 10. O Brasil, lá em 2013, 2014, estava girando na casa de 14, 15. O estado de São Paulo, na casa de 12, 13, orbitando cada um ano. E Santos, na casa de 13, 14. Nosso, especificamente 2013, 13,6 era o nosso coeficiente. Portanto, por 100 mil nascimentos. Isso, por 100 mil nascimentos, exato. Bom, e aí o que a gente fez? Bom, a gente precisa virar esse jogo. Virou uma obsessão do prefeito na época, que a gente precisava ter um bom coeficiente. Não condizia com os demais coeficientes da cidade. Precisamos virar. E aí o que a gente usou? Isso é o outro ponto. A gente usa o PDR para fazer uma meta, alcançar uma meta finalística como essa, de longo prazo, porque isso você não consegue fazer, evidentemente, num ano, uma mudança tão expressiva, mas com entregas parciais ano a ano. E veja, aí, não sei se tem alguém vinculado à área da saúde aqui, mas para eu diminuir o coeficiente de mortalidade infantil, eu preciso de um arcabouço de fortalecimento da rede de saúde no todo. Eu preciso fazer um pré-natal mais consistente, eu preciso ter uma rede especializada mais consistente, ou seja, aquela mulher que foi diagnosticada lá no pré-natal, no início do pré-natal, que ela pode ter um risco de ter uma gestação mais complexa, eu preciso tirar essa mulher do trivial, do pré-natal convencional, que é realizado na atenção primária, levá-la para essa especialidade e cuidar dessa mulher na unha. Fala, vamos lá, minha filha, vamos que a gente vai te monitorar aqui dia a dia. Se já foi identificado que você pode ter um problema, isso, qualquer estratégia de pré-natal mais consistente consegue, de fato, identificar.
e precisa, evidentemente, também qualificar mais a gestão hospitalar, para ter as maternidades com uma entrega mais satisfatória, tanto na iniciativa pública quanto na privada. Bom, e aí a gente faz toda uma estratégia que envolve vários setores da Secretaria de Saúde, como eu disse, e também da Prefeitura, e começa a colocar as metas parciais de cada um desses campos dentro da lógica do PDR, ano a ano. Então, eu vou dar um exemplo concreto para não ficar divagando. Percentual de acompanhamento e preenchimento da carteira de pré-natal das gestantes. Então, meta é 90% de integralidade da carteira. Na época, indicador, 55%. Vamos lá. Qual era o indicador? A cada mulher que iniciava um sistema de uma atenção pré-natal no sistema de atenção básica, pouco mais da metade tinha a carteira de acompanhamento 100% preenchida. Ou seja, fez tudo o que foi mandado. Tem alguma coisa errada. Talvez seja um dos pontos que está dificultando que a gente tenha uma performance mais satisfatória na situação final. Ou seja, as mulheres não estão aderindo, de fato, à estratégia pré-natal. Qual é a meta? 90% das mulheres que estão, 100% da carteira pré-natal. E aí, essa meta é definida no contrato do PDR anual. E aí, a atenção básica passa a fazer com que aquilo, de forma muito concreta, aconteça. E tudo bem, aí tiveram algumas estratégias conjuntas com isso, e percebe, começa a despertar uma busca de como eu vou atender aquela meta. E eu estou dizendo esse exemplo para dar uma característica para vocês de como um programa de metas que está no papel, ele pode virar a vida prática. O que o pessoal da saúde instituiu? Um programa chamado lá na época de... oh, meu Deus, fugiu o nome. Mãe Santista, obrigado. A Eliane me ajudou aqui, ainda bem que a Eliane está aqui. De Mãe Santista, muito bem. E o uma das principais entregas do Mãe Santista? Toda mamãezinha que receber, que fizer a integralidade da sua carteira pré-natal, ganha 2 bolsas. Um kit com 2 bolsas. Uma bolsa dedicada à mãe, com produtos diversos para a mãe, e outra bolsa dedicada ao nenê. E aí produtos, digamos, naturais de qualquer bebezinho e de qualquer mãe que esteja naquele momento. Mas é uma bolsa expressiva. Às vezes, quando a gente fala isso para uma pessoa da classe média, será que é importante mesmo um pouquinho de leite umedecido, fralda, enfim, talco? Para a classe média, uma família da classe média, talvez não. Mas para uma família carente, que é justamente o público-alvo da estratégia, é muito importante. As mães brigavam para poder receber aquela bolsa, aquele kit. E o que elas faziam? Passaram a acompanhar, de certa forma, o pré-natal, com um olhar específico de ganhar a bolsa no final. E na prática, no segundo ciclo, a gente consegue bater essa meta específica e outras que foram realizadas na oportunidade para que a gente chegasse em 2018 com a marca Santos diminui índice de mortalidade infantil. O nosso índice, que era 13,6, veio a 7,1. E hoje ele gira 7,8, 8, todo ano. E não parou. De 2019 para cá, pode entrar, o coeficiente de mortalidade infantil de Santos não passa de 8. A gente virou o jogo. A gente antes, digamos, não contribuía com a performance do Estado de São Paulo, porque a gente estava um pouco acima do Estado de São Paulo. A gente estava dificultando a performance do Estado. Hoje a gente contribui com o indicador do Estado e, porventura, evidentemente, do Brasil. E hoje a gente tem orgulho de, em qualquer fórum, e falar, bom, qual é o coeficiente de mortalidade de vocês? 8, 7,5. Esse ano, especificamente, 19, foi 7,1, foi o menor da história, até hoje. Eu quero que vocês percebam, gente, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque muitas vezes a gente fala, sendo muito claro, a professora Regina vai lá, ensina a gente a fazer os contratos de gestão, a gente, volto a dizer, eu gosto muito desse termo, viu? No calor do ar-condicionado, que muitas vezes os gestores estão no calor do ar-condicionado, a gente não está na rua, a gente não está sentindo de verdade o que está acontecendo. E a gente faz lá os contratos, debate, faz isso que a gente está fazendo e tal, e não tem entrega final naquela história, porque não está acontecendo de verdade.
E eu quero dizer para vocês, eu destaquei um exemplo, eu posso dar vários exemplos para vocês, de ações em que a gente conseguiu, de fato, qualificar a gestão pública utilizando o programa, colocando aquilo no programa. E os servidores hoje têm essa noção de pertencimento. Ô, professor. Perfeito. Então, olha só, a professora Regina nos ajudou aqui, porque ela conhece essa estratégia. Lá em 2014, através de uma instituição chamada Comunitas, que a gente até vai falar dela daqui a pouquinho, que tem uma parte importante da Comunitas aqui também, nós contratamos uma instituição externa chamada Telos. O Telos foi lá na Prefeitura de Santos e fez uma baita de uma verificação conosco, com o nosso time. Eu até brinco, às vezes eu faço esses recortes, viu, pessoal, mas é porque para trazer um pouco para a realidade. O pessoal do Telos, o Telos fica aqui, não sei se está ainda, ficava sediado aqui na Pamplona. Então, o que se eu ofender alguém com esse termo, por favor, não se sinta ofendido, é no bom sentido que eu estou falando isso. O que era o Telos? Era uma porrada de moleque da GV, do INSPER, que eu chamo, meu termo pode ser ofensivo para alguns, mas, por favor, entendam ele como um bom sentido, de playboy engajado. Então, que aquele cara, imagina, um estudante da GV, que é bonitinho, loirinho e tal, mas é engajado, ele quer, de fato, dar algum impacto social. E veio a molecada do Telos e precisavam fazer o diagnóstico, para poder a gente fazer a estratégia. E eles pediram, olha, eu quero ir na periferia, legal. E aí eles iam na policlínica, eu estou monitorando. Nessa época eu era o secretário de saúde. Estou vendo onde eles estão indo. E aí um dos atores do Telos, eu quero ir na casa de uma gestante, blá, 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 blá. E aquele que escolheu era um lugar muito periférico da cidade. É o que nós chamamos de DIC, que é justamente uma área de palafitas na cidade, que é a principal, ainda existe na cidade de Santos, o principal desafio que nós temos, sem dúvida nenhuma. A gente tem gente que mora em palafita em Santos. Então, Santos não é só essa parte do PowerPoint bonitinho da aula, não. Tem o outro lado, que é o lado das palafitas. E aquela mãe, eu falei, esse moleque não vai lá, nem ferrando, com essa cara dele, de playboy engajado. O que ele fez? Ele foi escondido, foi escondido mesmo. Tomou café da manhã na menina, depois que eu fiquei sabendo. Pegou o busão com a menina, foi na policlínica, acompanhou a menina. Bom, a contragosto do então secretário, porque o rapaz se colocou, de fato, numa situação de iminente risco, porque ele não é o perfil das pessoas que estão naquela localidade. Chama atenção ao perfil dele. Essa era a minha preocupação. Mas a gente conseguiu, e ele ajudou muito no final da história, o que ele falou estava certo, entender um pouco mais a realidade daquela mulher. E entender um pouco mais qual eram as dificuldades para, de fato, ela fazer pré-natal. O que está pegando para essa mulher não fazer pré-natal? Essa era a missão do cara. E ele conseguiu compreender. E aí nós fizemos, volto a dizer, com a ajuda do Telos, e bem lembrou a professora Regina, uma porção de estratégias, eram várias práticas, que eu não vou cansá-los aqui elencando todas, citei algumas aqui, e boa parte dessas práticas me socorro de novo do PDR. Nós colocamos o contrato de gestão, nós colocamos no PDR. Então, tem que fazer isso, temos que mudar essa realidade. E o contingente de servidores, de fato, que estavam, de certa forma, ligados àquelas métricas, àquelas práticas, passaram a buscar alcançá-las, porque estão interessados também, de fato, além, é claro, da entrega pública, que por si só tem que ser algo de satisfação do servidor público, mas também na bonificação. Por quê? Porque está claro para ele, ficou fácil de ver, ele está vendo que se aquilo for realizado, ele está vendo que ele precisa levar aquela mulher no braço para fazer pré-natal, não vai deixar aquela mulher. Então, eu ia lá, a assistência de saúde da família, pessoal, as nossas ACS, iam na casa das mulheres, você vai, minha filha, você vai ter que ir e tal. E as mulheres passaram a fazer pré-natal. E a gente passou a ter uma performance realmente de mais de 90% das mulheres que estão em período de gestação realizando o pré-natal. É óbvio que a mulher tem que realizar o pré-natal. É óbvio para alguns não é. Para alguns não é, isso é o fato. Infelizmente, para boa parte dessas mulheres, e aí é claro que a gente até fiquei nesse tema um pouco, prometo que eu já saio dele, mas eu lembro uma mulher, essa me marcou, a menina com 13 anos, na gestação, em estado de drogadização. A menina que era usuária de crack, com 13 anos, assim, desculpa a forma rude de falar, mas a possibilidade dessa criança não virar o primeiro ano, que é justamente o que mede
coeficiente de mortalidade infantil é enorme. Se a gente não parar e não dar uma assistência melhor para essa mulher ou menina, o risco de, infelizmente, a gente perder a criança é muito grande. A gente tem que falar de forma clara. Então, tem que individualizar e tem que qualificar mais a atenção especializada. Foi o que a gente fez. A gente conseguiu qualificar a gestão especializada, colocou metas específicas na gestão especializada para poder fazer acompanhamento gestacional de algumas dessas mulheres. E aqui eu estou dando um exemplo bastante forte, mas que é um exemplo real, de uma pessoa que precisava desse tipo de atenção. Então, sintetizando, não basta a gente fazer o contrato, tem que ser a gestão pública na veia. Eu gosto desse termo. Esse termo é muito utilizado pelo nosso atual vice-presidente da República, na época governador, gostava quando ele falava vice-governador, Geraldo Alckmin. Tem que ser gestão pública na veia. A coisa tem que acontecer de verdade. Não adianta a gente colocar no papel. Tem que ser algo que, de fato tem impacto. Então, eu faço questão de utilizar essa virada de jogo como um dos exemplos de resultado real que o programa ajudou a acontecer. E aí, em 2019, a gente teve essa mesma instituição, a Comunitas, fazendo um diagnóstico. O que o pessoal da Comunitas fez? Espera lá, vamos entender, porque de certa forma o programa ganhou um pouco mais de corpo, e aí o pessoal da Comunitas mergulhou, fez uma imersão de fato de 3 meses na cidade de Santos para entender o programa. Vamos lá, o que vocês estão falando aí, vamos ver se está de fato acontecendo. E entregou, evidentemente, um relatório final, Percepções sobre PDR, que é uma publicação que está lá no arcabouço da Comunitas, um trabalho técnico, um trabalho acadêmico, para entender, de fato, o que acontece no programa. Uma das observações que a gente destaca aqui é a satisfação geral com o PDR por parte de servidores que responderam à pesquisa é razoavelmente elevada. Cerca de 8 em 10 indicam satisfação com o programa e 1/3 manifestam muita satisfação com o PDR. Bom, o que isso quer dizer? O importante. 1/3 fala o programa é muito bom, excelente. 80% fala que o programa é bom. Ok. Para mim, nada disso é importante, sinceramente. Não acho que isso é o importante. O importante 8 em 10 conhecem o programa. Porque se alguém falou que é bom, é porque conhece o programa. Lembram da historinha lá do primeiro Olerite? Que, sinceramente, eu acho que pouca gente conhecia o programa. Boa parte dos servidores estavam nem aí no programa. Então, hoje, com algum respaldo científico, a gente pode afirmar que mais de 80% da força de trabalho da prefeitura conhece o programa e, de certa forma, está comprometido com o programa, se dedica para alcançar a meta. E é evidente que esse trabalho, ainda bem, fez uma série de pontuações, observações para a gente poder melhorar o programa. E o programa vem, ano a ano, por isso essa série histórica, sendo qualificado. Cada ano a gente consegue melhorar alguma coisa. Mas o fato é que mais de 80% da força de trabalho está pactuada de verdade, não é pactuada só assinar um papel, de verdade pela melhoria do resultado através de uma métrica utilizada no contrato de gestão. Esse, para a gente, é o principal fato. Ou seja, falar de forma direta, o programa vingou. Essa é a realidade. Deu, vamos lá. Agora a gente precisa, ano a ano, aperfeiçoar, buscar melhorá-lo, aprimorá-lo a cada ano. Só uma observação aqui. Esse aqui é o resultado do programa de 2021. Por quê? O 23 a gente assinou agora, essa semana, e no começo de fevereiro a gente anuncia o resultado do 22. Então, o resultado do 22 ainda não virou. A ideia é pagar a bonificação em 25 de fevereiro, para os servidores que contemplarem o serviço, que contemplarem os contratos. Portanto, a última métrica, digamos, oficial é de 21. Então, a gente tem aqui 11 mil servidores, de fato, de alguma forma, bonificados, ou com cumprimento parcial ou com integral. O grande destaque, sem dúvida, a gente conseguiu, lembra? Primeiro ciclo, 7 secretarias, segundo ciclo, 15 secretarias, ampliou. Hoje, 100% da administração pública municipal de Santos está contratualizada. Todas as secretarias, inclusive as autarquias relacionadas à administração. Então, por exemplo, a gente tem lá a FANCS, que é uma fundação Arquivo e Memória de Santos.
ela é atrelada ao poder público. A FUPS, Fundação Pro Esporte, que é a nossa fundação que vai trabalhar com alta performance em esporte, atrelada ao poder público. Enfim, a Coab, que é a Companhia de Habitação, são empresas que empresas ou autarquias, melhor dizendo, a gente chama de satélites em relação ao poder público, que também estão contratualizadas. Então, a gente pode afirmar 100% da administração pública do município de Santos está contratualizada com prática de gestão. Última performance, 72% dos contratos cumpridos, ao total, 816 indicadores foram avaliados. Então, perceba, a gente tem 816 métricas diversas nas várias áreas da administração pública e que a gente está medindo alguma coisa. Então, a riqueza de quantidade também de indicadores. E aqui mais um destaque no sentido negativo. Todo ano, gente, todo ano, inclusive nos contratos que eu firmei, como secretário de gestão, como secretário, quando você está executando, você olha, por que isso aqui foi parar aqui? A gente consegue todo ano errar nos indicadores. Tem indicador que tem nada a ver, que não tinha que estar lá. Sendo muito franco com vocês, de onde veio isso aqui? Quem pôs isso aqui? Mas é isso, a gente nunca vai fazer um contrato perfeito, não vai acontecer. Mas ano a ano a gente vai aprendendo e vai melhorando. Então, 816 indicadores, todos são bons? Fatalmente não. Eu confesso a vocês, no último contrato eu não li os 816, mas provavelmente tem muita coisa ruim aqui. Tem indicador que tem nada a ver, que não tinha que estar aí. Mas eu posso afirmar de forma muito transparente, a grande maioria dos indicadores que estão postos aqui são importantes. De fato, devem estar aí nesse conjunto de avaliação de performance. Bom, ponto importante. Aí a gente começou a fazer algumas estratégias, digamos, parciais. Todo ano a gente destaca com o servidor que melhor se destacou na meta que teve melhor performance. Então, vamos lá. Uma meta importante, por alguma razão, é identificada na Secretaria de Educação. A gente vai olhar, a performance dessa meta foi boa, legal, vamos bem. Quem se destacou? Qual foi o servidor? Avisa, pega lá para o secretário, para a chefia e identifica esse servidor. E no dia, o dia do anúncio do PDR é esperado, né? Como disse, vai ser no começo de fevereiro agora, a administração fica ansiosa. Prefeitura, realmente, então vai lá e tem uma solenidade para o anúncio dos resultados e tal. E nesse mesmo dia, a gente vai certificar, o prefeito vai entregar um certificado, digamos, agradecendo o destaque daquele servidor. E esse certificado é algo importante para o servidor. Eu estou dizendo isso porque tem sempre uma discussão clássica no campo da remuneração variável. É importante a grana? Claro que é, todo mundo quer ganhar um pouquinho mais. Quem falar que não é hipócrita, no mínimo. É óbvio que é importante. Mas muitas vezes o reconhecimento não é só a grana, é o reconhecimento público. E a partir do momento que a gente vai lá e todo ano tenta identificar e consegue de forma clara identificar os servidores que tiveram melhor performance na busca das metas, reconhece isso publicamente, certifica o servidor, isso tem um ganho muito forte. Você vai encontrar depois esse cara que ganhou esse certificado, no espacinho dele, pode ter certeza que o certificado está lá pendurado em algum lugar, está lá, e ele tem orgulho de ter conseguido obter esse certificado. Então, isso é algo mais abstrato, né? A gente, quando fala de contrato de gestão, a meta sempre é evidente, o mais objetiva possível. Fugir o máximo de subjetividade. Mas isso é algo mais abstrato, mais subjetivo, mais de extrema valia. Então, é algo que a gente sempre também tenta, de certa forma, recomendar para aqueles que se encorajaram com o tema. Em 2022, um marco importantíssimo para o PDR também. Primeiro, a gente conseguiu, de forma muito clara, aí, fazer a articulação integral de todas as metas da ODS, Pacto 2030, vinculados nos contratos PDR. Então, a gente tem a lógica de obtenção dos resultados ODS, com as entregas parciais também vinculadas ao PDR. E temos uma legislação específica, o prefeito enviou à Câmara a obrigatoriedade, ou melhor, vou colocar de uma forma mais formal, a inserção de um contrato de gestão por resultados dentro da lei orgânica do município.
além, nesse mesmo ato, do respeito, dentro da lei orgânica do município, às metas pactuadas de ODS. Então, no mesmo ato, essas duas situações. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: uma vez que o prefeito se sentiu absolutamente confortável em dizer a prática para o resultado está dando certo, eu vou colocar isso na lei orgânica do município, ou seja, na Constituição Municipal, como algo perene. Então, do ponto de vista legal, há necessidade de a Prefeitura de Santos ter de forma perene e contínua a estratégia de gestão por resultados na sua, digamos, eternidade, utilizando um termo um pouco mais forte. Eu quero dizer para vocês, isso aqui foi importante, porque, claro, acho que vocês já perceberam que eu sou um pouco entusiasta do programa, né? Mas é que a gente faça com que as pessoas sejam entusiastas. Mas a ideia é de continuidade. Hoje o programa é muito presente. Tudo bem que é verdade que nós estamos já na terceira gestão municipal que mudou do ponto de vista eleitoral, mas não mudou na prática, porque nós tivemos o prefeito foi reeleito, e o nosso prefeito atual é do mesmo grupo político do prefeito anterior. Então, ok, não tivemos uma ruptura de gestão, acho que fui bem claro. Mas a gente realmente acredita que, independente da questão legal, que hoje é lei, a gente vai ter a continuidade, e esperamos que isso aconteça, independente do gestor de plantão. É evidente que nós que estamos hoje na administração, uma hora a gente vai sair, ainda bem, vamos reciclar esse negócio, e vai vir uma outra turma. Mas o que a gente acredita de verdade? Que isso vai ser perene, que isso vai ser continuado. E que a gente vai, de fato, ter essa estratégia continuada. E por quê? A sociedade, de forma geral, entendeu que é algo positivo, e os servidores, de forma geral, hoje, como vocês puderam verificar, inclusive por essa avaliação independente realizada pela Comunitas, também tem uma sensação de pertencimento em relação ao programa. Um outro ponto importante, nós tivemos aí, agora em 2022, a cidade de Santos foi sede do encontro mundial da Unesco, da ótica de cidades criativas. Então, isso é uma questão bem interessante. A Unesco, ela tem uma rede de cidades criativas no planeta. Algumas cidades participam dessa rede, a cidade de Santos é uma delas. O nosso vetor é o cinema, talvez boa parte de vocês conheçam a tradição de Santos, na articulação cinematográfica de forma geral, e por conta do vetor cinema, nós somos uma das poucas cidades brasileiras que participamos dessa rede internacional da Unesco. E pela primeira vez, o encontro entre todas essas cidades que participam da rede de cidades criativas foi realizado na América Latina. E nós tivemos lá uma disputa, enfim, no período anterior disputamos com Belém, acabamos conquistando essa votação, uma votação que foi realizada lá na Itália, e a cidade teve a oportunidade de sediar esse importante encontro. E um dos argumentos era a prática de resultados, que a gente levou justamente na aferição da proposta de Santos. Em Santos a gente está preocupado com esse negócio aqui, a gente está articulado com a ODS, enfim, a gente tem isso levado a sério. E aí o pessoal da Unesco pediu para que a gente falasse da estratégia do PDR para todas essas outras cidades que estavam em Santos. Então tinha lá um bom contingente de cidades do mundo todo na nossa cidade, e a gente teve a oportunidade de falar, como estamos falando aqui com vocês, um pouquinho da estratégia que é traçada na nossa cidade. Aqui, gente, eu queria só fazer um diagnóstico geral após esse histórico da consolidação do programa. Então, vamos lá. 2014, 2015, primeiro ciclo. Total de 151 indicadores, 7 órgãos participantes. Importante, 31 milhões de reais identificados como aumento de receitas. Então, melhoria da performance de receita sem aumento de alíquota, evidentemente. Pagamento de bonificações realizados, e a gente teve aí o meta cumpridas parcialmente ou integralmente, 85% da performance. Então, 85% das metas foram pactuadas, a gente conseguiu performar. Bom, o que é interessante, por que eu quis destacar esse número? Todos os anos, sem exceção, o programa se mostrou, do ponto de vista econômico, autossustentável. O que a gente conseguiu aferir, de fato, com economicidade e aumento de performance, e nos primeiros anos o aumento de performance de receita foi mais expressivo,
com metodologias que foram aplicadas percentualmente mais expressivo, a gente conseguiu pagar as bonificações. Então, falando de uma outra forma, o que a gente melhora performance na economicidade, por exemplo, para não ficar divagando, é padrão. Toda a secretaria tem aferição de consumo de energia elétrica, água e combustível. Todas. E todo ano a gente faz lá a indicação quanto que cada secretaria gastou, por exemplo, de combustível, e a gente estipula uma meta. A meta pode ser mais forte ou menos forte, dependendo da situação. Saí, mas eu volto daqui a pouco, só para não perder isso. Essa questão da aferição da meta, esse também é um tema sempre bastante importante. Tem uma hora que você vai, que é melhor não ir mais. Então, essa meta ela tem que ser revista ou deixar de existir, porque você conseguiu, de certa forma, conquistar aquilo que você buscava no início. Exemplo fácil de entender isso. Primeiro contrato, a gente tem lá o Poupa-Tempo Municipal, que é uma parceria com o Poupa-Tempo do Estado. Dentro do Poupa-Tempo, dos Poupa-Tempos do Estado, a gente tem lá alguns setores que são do município, que as pessoas vão lá e utilizam, dentro da estrutura do Poupa-Tempo, os contingentes de servidores para buscar os seus problemas em referência ao município. Muito bem. A gente percebeu que estava demorado o atendimento das pessoas. E dá para medir, é fácil mensurar, porque tem o sistema de senha. E no primeiro ciclo, a média de atendimento estava girando em torno de 14 minutos. A gente achava que era muito. Aí a gente colocou uma meta, diminuir em 20%. Então tinha que chegar lá por volta de 10 minutos. Bateu. No outro, ainda está muito, 10 minutos ainda é muito. Ficou 7 minutos. Bateu. No outro ano, já diminuiu para 10, que era chegar em 5 minutos. O que chegou em 5 minutos, a gente, agora vai ser 3 minutos. 3 minutos, o cara não vai nem conseguir atender o munícipe. Não tem mais sentido você diminuir isso. Daqui a pouco é minuto zero. Não tem lógica. Então, para. Aí passou a ser meta. Manter os 5 minutos de tempo médio de atendimento. Manter. Se você manter, tá bom. Não precisa melhorar. E está lá a meta, pactuada, manter esse nível de atendimento. Quando a gente conseguiu chegar, eu estou dando esse exemplo, que é mais um exemplo concreto. Quando eu consigo, eu vou trazendo através do contrato. Quando eu consigo chegar naquilo que eu acho que é o ideal, que é difícil na administração pública geral, mas nesse caso a gente conseguiu, eu falo, agora tá bom, não tem mais o que melhorar. Se melhorar mais, você estraga. Nesse caso concreto. Porque você não vai nem falar bom dia para as pessoas que forem ser atendidas lá no nosso sistema. Então, isso é algo muito importante também, que é um outro limite que a gente tem, que às vezes a gente também tem que se auto-puxar a orelha. Gente, não vamos ser obsessivo por meta. Também, obsessão, fanatismo, não serve para nada. Qualquer lugar que tem pessoa muito fanática por alguma coisa, a tendência é que não dê certo. Então, vamos lá. Eu não preciso ser obsessivo, ter esse fanatismo por melhoria de performance. Tem uma hora que a performance está aceitável, está boa. Eu não tenho mais o que fazer. Tá? Bom, e aqui, todo ano, a gente foi aumentando os indicadores, vocês percebam, e eu vou falar especificamente do contrato de 2023, para a gente ter um ganho enorme aqui, que eu acho que a professora Regina, inclusive, ia até me perguntar disso depois. Mas, não, eu estou falando que nós aumentamos, em geral, o número de secretarias e, fatalmente, o número de indicadores. Eu vou falar, daqui a pouquinho, a questão do contrato de 23, e tem um tema que eu sei que você ia, imagino você ia despertar o debate, mas que para a gente foi um grande ganho de 2023. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, de forma muito contundente mesmo, todos os anos, 85, 89, 2015, 2016, foi o melhor ano. 75, 79, provavelmente o contrato de 22, como eu falei, vai ser anunciado em fevereiro, então não tenho ainda o resultado final aqui, não sei quanto mas pelo que a gente acompanha, vai gerar em torno de 80% também. Eu digo, do ponto de vista técnico, de quem trabalha na concepção do programa, é o melhor número. Por quê? Para o prefeito, eu lembro perfeitamente, quando eu era o gestor do programa, estava na Secretaria de Gestão, esses 2 primeiros anos,
o prefeito brigava comigo, mas como a gente vai anunciar algo que está em 80%, antes de oferecer o final, em 70% a gente vai ser esculachado pela opinião pública. O prefeito, olha lá, no dia que o contrato for 100%, significa que o programa acabou. Ou que nós temos um grande erro para ser corrigido no próximo ciclo. Significa que houve game, significa que as metas estão fáceis. Então, lembra lá no começo da nossa conversa? A meta ela tem que ser desafiadora, evidentemente mensurável, e também factível. Também não adianta você colocar uma meta, vamos lá, Prefeitura de Santos chegar na Lua. Sei lá, qualquer bobagem aqui, algo que não é factível, não tem sentido. Do ponto de vista técnico, esse é o menor percentual geral. Eu bonifiquei alguns e outros não. Então, legal, teve uma boa gama de servidores que conseguiu ser bonificada, as metas foram atingidas. Esses caras estão ou muito felizes, atenderam totalmente, ou parcialmente felizes. Ok. Mas tem uma galera ainda que não foi nem sequer contemplada, que em tese está buscando, e tem que buscar. Então, veja, isso aqui para a gente é bastante importante destacar. Não tem que se prender, e aqueles que se encorajam, de fato, a buscar essa estratégia, muitas vezes podem cometer esse equívoco, né? De que o bom é o 95%, é o 100%. Não é. No dia que tiver 95%, 100%, a gente é muito, muito franco em dizer, é que está ruim, o contrato não está bom, o contrato está fácil de alcançar, o contrato não pode ser fácil de alcançar. Ele tem que chegar de uma forma que as pessoas estejam, de fato, encorajadas a buscá-lo. PDR 2022 em fase de avaliação. Agora estamos terminando a fase da auditoria. O que nós temos? Isso é um tema bastante importante. Nos 2 primeiros ciclos, nós investimos recursos públicos para ter auditoria. A gente contratou o próprio pessoal da Vanzolini, falando, vem aqui, audita as metas que nós colocamos. E, evidentemente, tivemos uma auditoria externa. E percebemos, muito francamente, muito poucos apontamentos sobre o trabalho que foi realizado. E hoje nós criamos o quê? Um corpo dentro da secretaria, ou melhor, da ouvidoria, que não deixa de ser uma secretaria da OTC, um corpo de servidores de carreira, que a gente tenta o máximo possível blindá-los, e, sinceramente, entendemos que não se faz mais necessário auditoria externa. Nós tivemos no ano de 2019, nós tivemos também algo que foi muito positivo para a cidade. Não sei se vocês estão familiarizados, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não audita vocês, que vocês têm, o município de São Paulo tem o seu próprio Tribunal de Contas, mas os outros 644 municípios do Estado são auditados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o Tribunal criou uma prática que nós somos entusiastas, que é o IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. É a mesma prática de indicadores, e tem lá um contingente de indicadores que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo afere de todos os 645 municípios. Em 2019, a cidade de Santos teve a melhor performance do Estado, que foi algo positivo para a gente, e nós tivemos lá também, claro, um reconhecimento. Nosso prefeito foi lá, recebeu um título do Tribunal de Contas do Estado, dizendo, no ponto de vista do IGM, vocês estão indo bem. E aí o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também se interessou um pouquinho mais em conhecer o nosso programa, e o que houve? A articulação do IGM, que o município de Santos passou a ter, segundo o TCE, a melhor performance no Estado, é algo também articulado no PDR. Então, onde eu quero chegar? De forma muito clara. Indiretamente, o próprio TCE ele está auditando e mensurando todo ano, que ele conhece o nosso programa, a aferição das metas. E lembrando, o cumprimento ou não das metas gera pagamento de bonificação. Se gera pagamento de bonificação, é dinheiro público. Logo, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo audita a prática dos contratos para que a gente possa fazer os pagamentos públicos. Então, na prática, a auditoria é interna, com um contingente de servidores internos, nossos, e hoje foi auditada, de certa forma, pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aqui, vou até dizer para vocês, teve um ano, acho que foi 2020, eu não lembro bem. Não, foi 2020, fechou o ciclo da pandemia. Eu era o secretário de Saúde de Santos no primeiro ano da pandemia.
Foi um ano dificílimo para nós que estávamos na saúde, eu não preciso mencionar e não vou me alongar nisso. A nossa nota naquele ano foi 8,9. 8,9 significa que a gente não teve a integralidade do contrato, a gente não foi no total, a gente ficou no parcial. Eu admito a vocês que eu fiquei muito bravo. E eu fui lá no ouvidor, fui no... Pessoal, não é possível. E vamos analisar. O contrato, ele é um contrato continuado. Quando ele foi celebrado, não tinha pandemia. Então, boa parte das metas estavam articuladas a uma situação convencional, uma situação normal. Por mais que os servidores da saúde se dedicaram absurdamente, não preciso fazer essa menção aqui, boa parte do que estava no contrato não foi cumprido. Aí, então vamos fazer uma exceção por conta da pandemia? A decisão do prefeito, a decisão da gestão do contrato, e que é uma decisão que hoje eu entendo como extremamente adequada, foi não, vamos manter o contrato. O prefeito não pagou a bonificação integral para os servidores da saúde. Programa de rádio, TV, prefeito não paga a bonificação para a saúde, é retórica de que... O prefeito fez uma bonificação especial para aqueles que ativaram na pandemia, pagamos como uma resposta, mas não mexemos no programa. A nota ficou 8,9 e a gente não mexeu. Para o programa foi um acerto, embora a meu contragosto pessoal, francamente falando para vocês, foi um acerto enorme, porque mostrou que o programa é sério, não tem essa. A meta pactuada não foi cumprida, não foi integralmente, não foi, porque a pandemia, por exemplo, uma das metas, percentual de procedimentos eletivos que foram executados. Então, tem lá um pessoal, para quem não era da saúde, procedimentos eletivos são, por exemplo, procedimentos que são importantes, mas são, como o próprio nome diz, eletivos, não são urgentes. Então, são procedimentos feitos por agendamento. Exemplo clássico, vasectomia. É um procedimento importante para a saúde do homem, mas ele não é urgente. Você marca na hora que você vai fazer a vasectomia. Muito bem, é um exemplo. Isso não foi cumprido na pandemia, porque não teve procedimento eletivo. Simples assim. Agora, estava no contrato. Vamos mexer no contrato? Não vamos mexer no contrato. O contrato é imexível. O contrato assinado tem que ser cumprido. E foi cumprido. Os servidores da saúde não foram contemplados de forma integral. E, dada a excepcionalidade da pandemia, foi criada, sim, uma gratificação fora do PDR para que os servidores tivessem também algum nível de bonificação. Obrigado, secretária. Obrigado mesmo, viu? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui. Bom, 2023, a gente assinou agora os contratos, aqui o nosso prefeito Rogério. Essa foto é muito recente, todos os secretários assinaram na semana passada, não lembro que dia foi, quarta-feira ou quinta-feira? Quinta-feira. Caliane, mais uma vez. Caliane que sabe tudo aqui, na verdade, viu? Quinta-feira assinamos os contratos. Por que essa foto está aqui? Confesso que a gente não achou no arquivo, normalmente a gente tira uma foto geral dos secretários do prefeito. Esse ano, por alguma razão, erro nosso, não tiramos essa foto. Mas essa aqui é a Sala Princesa Isabel, que é um salão nobre da prefeitura, e há uma solenidade na ato da assinatura do contrato. Aí você fala, mas precisa disso tudo? Precisa tirar foto, precisa mostrar que assinou o contrato, porque isso vai para a rede. As pessoas têm a retroalimentação que estão firmando um pacto, que elas têm uma meta a ser cumprida. Então, esses atos com características solenes são importantíssimos. Em fevereiro, como disse, então assinamos o contrato de 2023, janeiro, dezembro, está assinado, está valendo meta. No dia 5 de janeiro. Obrigado, professora. Dia 5 de janeiro a gente assinou o contrato. Em fevereiro a gente anuncia o resultado do 2022, como disse. E aqui, esse é o tema que eu acho que vai ser de bastante interesse da professora Regina e que eu queria dividir com todos. Percebam, tem uma discussão muito grande, que é do campo da gestão de recursos humanos, quando a gente fala de remuneração variável. E qual que é? Individualização da bonificação ou coletivização da bonificação. Essa é a discussão da turma. Eu, particularmente, respeitando os ótimos argumentos da individualização, que é mais justa. Quando você individualiza o máximo possível, você é mais justo quando você bonifica.
Você bonificou o cara que foi bem. Né? A nossa estratégia, desde o início, é a da coletivização. Qual é o nosso principal argumento? Respeitando o argumento da individualização. Eu quero ser coletivo porque eu vou bonificar o setor. E eu sei que alguns caras que vão ganhar o bônus não merecem. Eu sei disso. É óbvio que vai ter, dentro de uma máquina pura, qualquer máquina, vai ter o servidor mais motivado, mais dedicado, e vai ter o cara que não está muito aí para a hora do Brasil. Por todas as suas razões. Não me interessa entrar nessas razões. Mas esse cara não está motivado. Pô, e esse cara vai ganhar a mesma bonificação do cara que está motivado? Vai. Qual que é a lógica? A lógica é, de certa forma, o cara que está motivado tentar socorrer esse colega. Tentar falar, vamos, cara, senão a gente não vai bater a meta. E é interessante porque, muitas vezes, em várias metas, eu posso dar aqui alguns exemplos, se for de interesse de vocês, se não for o coletivo, se não for um contingente, não bate a meta. Não adianta alguns individuais estarem motivados. Se não tiver essa coletividade, não bate. Então, a lógica é, esse cara que está desmotivado, eu quero que o próprio colega dele que está motivado tente trazer ele. Tenta socorrer esse cara. Tenta levar ele. Vamos lá. Bom, mas dentro dessa lógica, desde o primeiro contrato, sempre foi uma obsessão nossa chegar nisso que a gente chegou agora. E a gente nunca conseguiu ter a maturidade. E aí fica aqui até o registro para o time que hoje, como disse, eu já não faço mais parte eu estou do outro lado do balcão, eu brinco, né? Nos primeiros 4 anos, eu era secretário de gestão, eu negociava as metas, porque o contrato estava do meu lado em nome do prefeito. O prefeito ia lá, pactuava evidentemente com aquilo. Então eu estava de um lado negociando com as demais secretarias. Agora eu sou mais um secretário, eu estava na Secretaria de Planejamento agora, a partir dessa semana última eu começo como secretário de governo no município, Secretaria de Governo tem as suas metas, eu estou do outro lado do balcão, negociamos com a ouvidoria e estamos desse lado de cá. Mas eu fico muito feliz que o pessoal que hoje tem a gestão do contrato conseguiu chegar nisso aqui. Então, a partir desse ano, a gente vai ter a setorialidade das metas na educação. Então, as nossas 86 unidades escolares, sempre quando eu falo esses números, vim falar de número na cidade de São Paulo, é muito delicado, né? Provavelmente 86 unidades escolares é uma subprefeitura aqui, né? Mas para a gente é o nosso total. As nossas 86, mas eu fico feliz às vezes que a gente vai falar de PDE, eu falo de cidade menor, 86, o cara tem 20 escolas, então tudo é relativo nesse mundo, né? Mas as nossas 86 unidades escolares têm as suas metas pactuadas para esse novo ciclo, e a gente vai ter a oportunidade, no final desses 5, ranquear as 86. E vai ser muito legal. Esse é o exemplo carioca. O Rio fazia assim, não sei se ainda faz, confesso. Mas quando a gente foi beber a fonte de inspiração, no Rio era uma competição para ver quais que tem melhor performance. E na prática, o que vai acontecer? Vai ter unidade escolar que vai ter bonificação e vai ter unidade que não vai. Então, a gente está encorajando, sim, uma competição saudável dentro das unidades escolares. E já está planejado para 24 fazer igual nas unidades de saúde. E aí a gente vai começar pelas que são mais fáceis, porque é mais fácil comparar escola com escola. O BS com o BS. É complexo você comparar abrigo da assistência social com o BS. Não dá. Você tem que comparar aquilo que é comparável, né? Maçã com maçã, banana com banana. Não dá para comparar aquilo que não é comparável. Mas a ideia é que a gente possa fazer comparações de ranqueamento das unidades escolares, das unidades de saúde, para aferir performance. A meta é a mesma para todas as escolas, o contrato é o mesmo para todas as escolas, com as mesmas metas percentuais. Porque é evidente que tem escola que tem uma abrangência maior, tem escola que tem uma abrangência menor. Tem escola que a gente já tem nota satisfatória no IDEB, tem escola que a gente não tem nota satisfatória no IDEB. Então, a ideia é o quê? A mesma lógica de contratos para todos, de forma... Eu avisei que ela ia se interessar pelo tema, né? Vocês veem? Conheço meu professor um pouco. Universalizar a prática para todos e conseguir aferir performance de quem é melhor. E aí a lógica é percentual, não que em número absoluto. Porque, insisto, tem escola maior, menor, não dá para trabalhar com número absoluto. E aí tem lá um contingente de metas. Então, esse ano, a gente está dando um pulo de 813 metas do ciclo anterior para pouco mais de 1.000 metas dentro do contrato.
Por quê? Porque justamente está entrando a educação. E nessa lógica de educação, a gente vai ter individualidade de cada uma das unidades escolares. Então, provavelmente não. Ao final desse ciclo, a gente vai conseguir fazer um ranking das escolas. Se isso vai dar certo ou não, se isso vai ser mais proveitoso do que não proveitoso, eu não sei dizer para vocês. A gente vai para o empírico. Eu insisto. A gente acerta e erra. E vai acertando e vai errando. Parece simples fazer isso, né? Quando a gente faz uma aferição, é uma moleza fazer isso. Por que vocês não fizeram antes? É nada, é complexo. Tanto que, insisto, 8 anos para a gente chegar nisso aqui. De maturidade do programa para a gente chegar nisso. E volto a dizer, se isso vai ser exitoso ou não, eu acredito que vai. Estou animado. Mas eu não consigo ainda aferir se isso vai ser proveitoso ou não. Por favor. Corre, é um dos riscos. A auditoria ela vai ter que ser mais contundente nessa aferição, mas a gente vai ter que fazer esse desafio. Pode ter um risco maior de fraude, mas veja, é que tem alguns indicadores que estão de entregas finais, né? Por exemplo, nota em matemática. Aí não tem jeito, é a nota a não ser que até tudo bem, vai no extremo, que eu acho que no extremo, alguma facilitação para o aluno ter uma performance melhor, porque pode acontecer, gente, mas é um compromisso pedagógico do magistério que, sabe, aquela história, eu não quero crer que um professor vai ajudar um aluno a ter uma nota melhor porque ele vai ganhar um bônus no final. Eu não quero crer nisso, mas está sujeito, porque algumas dessas são na entrega final, e a entrega final é a entrega dos alunos. Melhorou a performance em matemática, nesse exemplo que a gente está trabalhando? Eu digo a vocês, fazendo um parênteses, indo nessa... Eu gosto de dizer isso. Por que eu acredito, e essa é uma outra polêmica de RH aqui, professora, avaliação de desempenho através de remuneração variável. Eu, Fábio, acredito. Acho que vocês perceberam, eu sou entusiasta desse negócio aqui. O que nós temos lá em Santos que está funcionando? A avaliação por desempenho, que é uma prática muito usada na administração pública e na administração privada. Basicamente, o que nós temos? Teve lá uma legislação em 2012, um ano antes da gente entrar, e que mexeu no Estatuto de Servidores e que nós temos a avaliação de desempenho. O que é a avaliação de desempenho? Sem exagero de retórica, a partir do momento que eu não sou entusiasta do tema, a gente tende a ser um pouco retórico no sentido depreciativo, mas eu só vou narrar de fato o que é, na prática. E que também, muito provavelmente, tem até aqui em São Paulo. A gente tem lá um questionário, que é preenchido por todas as chefias, todo ano, em que tem lá 6 ou 8 perguntas e uma nota que é aferida pelo superior hierárquico imediato. Então, vamos lá, eu sou secretário, eu vou aferir os meus chefes de departamento. Então, quem é o meu chefe de departamento, que é o meu logo abaixo de mim, e quem eventualmente trabalha ali no meu gabinete, que está subordinado diretamente a mim. E tem lá pontualidade, assertividade, compromisso com o trabalho, desempenho técnico, ou seja, se o cara está desempenhando a sua atividade técnica sustentável, e você vai aferir uma nota, 10, 9, 8 e tal. Muito bem. Na nossa regra, contingente total, os 30% dos servidores melhores qualificados sobem no plano de cargos e salários e passa a ter uma remuneração melhor. Ou seja, o seu desempenho foi aferido por alguém que utilizou aquela métrica, que vamos combinar que é subjetivo, não é objetivo, depende do servidor. Agora exagero de retórica, não me aguento, pessoal. Mas eu gosto de falar, agora eu exagero, eu avisei antes que não posso exagerar. Mas se o cara que eu estou julgando é corintiano e eu sou santista, não acontece muito, mas se o Corinthians ganhar do Santos um dia antes e eu vou dar nota para ele no dia seguinte, estou exagerando na retórica, eu estou chateado com aquele cara, esse cara é corintiano. Então é subjetivo a nota. Então, é óbvio que eu estou exagerando, mas o fato é, voltando para o racional, sem exagero de retórica, é uma métrica subjetiva. E vocês querem saber quando? Eu já achava isso, mas lá em 2013, 2014, tinha essa métrica valendo. E eu recebi, isso não é exagero, tá? Isso é fato, prometo a vocês que é fato. Eu, como secretário de gestão, uma diretora de uma escola, de uma das nossas unidades,
pediu para falar comigo. Por que a mulher quer falar comigo, né? Vamos lá, recebi a professora e a diretora, juro para vocês, começou a chorar. A Kaliane talvez lembre disso, ela não me deixa mentir, que ela já trabalhava comigo desde essa época. Mas chorava compulsivamente. Por quê? Ela fez sério, ela verificou todos os professores e fez a nota séria. Lógico que ela deu 9 para um, 8 para outro, 7 para outro, 10 para outro. É óbvio, ninguém é todo mundo bom. É óbvio que não é todo mundo bom. A escola do lado, todo mundo foi 10. É a escola dos sonhos, sabe, um negócio finlandês lá. Nem finlandês deve ser. A educadora, a diretora, deu 10. E o que aconteceu? Todos os servidores, professores, da primeira que fez sério, ficaram fora dos 30%. E todos foram esculachar a professora. O que você fez com a gente? Que absurdo, blá, blá, blá. E a do lado, todos ficaram entre os 30% e subiram na progressão de carreira. E os daqui não. Ou seja, a gente premiou quem não foi sério, porque não dá para me dizer que todo mundo merecia 10, porque não é razoável, e desqualificamos a mulher, coitada, não conseguia mais ser diretora da escola, e não é exagero, ela chorava de prantos mesmo, que fez um negócio sério, que quis fazer isso de verdade. Percebam como, com todo respeito a quem defende essa métrica, mas isso não é técnico, não tem estabilidade técnica, ele é subjetivo o critério, não é objetivo. Aqui, insisto, e aí óbvio que eu estou, de certa forma, defendendo o conceito. Ele merece reparos. Eu disse aqui mais de uma vez, é reparo todo ano. Fatalmente isso aqui a gente vai errar pra caramba. E ano que vem a gente vai conseguir melhorar. Mas o ponto central é o objetivo. A meta está lá, para todo mundo ver. Se você melhorar a meta, você vai conseguir cumprir ou não vai conseguir cumprir, mas é o objetivo. Não cumpriu, sinto muito. Eu dei um exemplo concreto para vocês. Não cumpriu, sinto muito. Saúde, o prefeito foi esculachado. Francamente, vocês. Como não está bonificando os servidores? A gente explicou, a gente foi firme. Não, é sério. Não é para inglês ver, não é um game, não é algo sujeito a alterações políticas. Então, veja, o critério é objetivo. Então, por isso que a gente, de certa forma, acredita, indo à sua pergunta, que não vamos ter aí dificuldades a esse ponto, de um game entre os profissionais do magistério, dada a seriedade e compromisso que essas pessoas têm com o magistério. Mas, a partir do momento que a gente tem uma aferição mais individualizada, é evidente que a gente também está sujeito a esse tipo de game. E a gente precisa ter um radar ainda mais atento. E vamos ver o que vai acontecer. Espero que a gente tenha aí uma execução do contrato realmente condizente com aquilo que está sendo, de fato, executado. E insisto. Não, isso não tem. PDR não tem, não existe essa trava. Aí as pessoas me perguntam, tá, e aí, vocês tiraram aquilo? Não tiramos. Até hoje tem essa avaliação de desempenho. Até hoje. A gente concorda? Não concorda. Mas eu volto para um outro ponto que a gente falou. O governo anterior fez. A gente vai tirar? Não vamos tirar. Está lá. A gente acredita? Não acredita. Mexemos? Não mexemos. Podia ter mexido? Mexemos em parte. Mexemos em parte, professora. Está vendo? Nessa mesma legislação, agora apontar erro dos outros é sempre mais cômodo, A gente se sente numa situação de comodismo, Mas não é essa a intenção, é realmente apontar algumas observações. Nessa mesma legislação, a gente criou lá um adicional de titularidade. Legal. Qual que é a lógica do adicional de titularidade? Então, o servidor que, por seu ofício, não necessariamente, por exemplo, ele tem que ter um ensino superior, se ele faz uma graduação, ele junta o seu diploma da graduação e passa a receber R$400 a mais. Se ele faz um mestrado, eu posso me equivocar nos valores, tá? Mas a lógica é o que importa para a gente. R$600 a mais. Não, R$800 a mais, é o dobro. Se ele faz o doutorado, R$1.200 a mais. Legal. Então, você está incentivando que a sua grade de servidores seja mais qualificada tecnicamente, cientificamente, buscando uma graduação. A graduação ou diploma não está articulado à função. Eu não estou exagerando, está aqui mais uma vez a Kaliane não me deixa mentir, eu assinando aquilo, com dor, como me doía, mas eu tinha que assinar.
o cara, e não é, isso não é exagero de retórica, tá? Então, os processos lá, os documentos estão lá. O cara é motorista da prefeitura, ele fez um EAD de administração certificado pelo MEC, que pagava, na época era 200 e poucos reais, mensais, de um ano. E por esse EAD ele conseguia uma graduação equivalente a um ensino superior. EAD, numa área que não tem nada a ver com a função dele. O cara simplesmente fazia uma conta. Pera lá, eu vou fazer um investimento de pagar uma mensalidadezinha EAD por um período e depois vou ganhar para o resto da vida os 400 pau. Oi? Exato. Então, assim, aí a gente conseguiu mexer, porque aí é algo que, de certa forma, telesa o patrimônio público. E hoje a gente mexeu na lei e ela é articulada a sua função. Teve gritaria, sindicato brigou, enfim, teve lá seus argumentos contrários. Mas, veja, hoje, por exemplo, um médico da prefeitura, que por si só já tem graduação, então ele teria que buscar um mestrado ou doutorado, mas que vai buscar um doutorado em saúde coletiva, por exemplo, é muito bem-vindo. Vamos incentivar esse cara a fazer isso. Então, junto o diploma de saúde coletiva aqui, doutor, o senhor vai receber uma gratificação a mais. Isso é bem-vindo, isso é incentivado. Agora, se o médico resolve fazer mestrado em cinema, parabéns, isso deve ser um bom hobby. Mas aqui você não vai ganhar mais nada por isso, porque não tem sentido nenhum na sua entrega pública. Então, esse foi um desafio que, nessa mesma legislação, a gente conseguiu, de certa forma, trazer para uma situação que a gente entende seja mais razoável. Pessoal, esse era uma síntese aí dessa trilha, né, que começou em 2013. Como eu disse aqui, pela presença aqui da professora, mas isso é a maior verdade, de verdade mesmo, começou um pouquinho antes, pela inspiração da professora Regina, por isso que eu acho que ela teve essa gentileza até de nos convidar aqui para falar com vocês um pouquinho, mas o fato é que hoje a gente tem um programa que a gente acredita seja consistente, insisto, perene, isso evidente que o tempo dirá, pode ser que daqui a alguns anos se tenha uma opinião de que não seja um caminho correto, mas pelo arcabouço de ações que nós temos, de apropriação do programa, instrumentalização jurídica, colocando ele, de fato, na legislação principal do município, a gente quer acreditar que seja continuado, e o mais importante de tudo com resultados que a gente consegue mensurar, de fato, de entrega coletiva, de entrega pública, e por isso que a gente é bastante entusiasta do tema. E, claro, sempre estamos abertos aí a aprimorar cada vez mais essa lógica, essa prática, e por isso que para a gente é bastante rico, é bastante importante esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo com agentes públicos de forma geral, que permitem, de fato, esse amadurecimento constante.